Olá, pessoal! Vamos a mais uma aula de Geografia do 8º ano. Percurso 15, Estados Unidos, população e megalópolis. Temos nessa primeira imagem o mapa dos Estados Unidos com seu território descontínuo, composto pelo Alasca e pelo Havaí. Logo de início, o livro de vocês vem falando sobre a distribuição da população no vasto território. Temos aqui, em 2017, mais de 324 milhões de habitantes no país, cerca de 4,4% da população mundial. Os Estados Unidos é o país mais populoso do continente americano e mundialmente fica em terceiro lugar, perdendo apenas para a China e Índia em população. Temos aqui a densidade demográfica média, que é de 33,2 habitantes por quilômetro quadrado, que se distribui de forma irregular no território e se concentra principalmente na região nordeste do país, onde teve, desde o início da sua ocupação pelos colonizadores, um desenvolvimento urbano e industrial superior à das outras regiões. Nessa região se concentra as cidades de grande destaque, como Boston, Nova York na costa leste e Chicago, junto aos Grandes Lagos, na fronteira com o Canadá. Conforme se caminha em direção ao oeste e sudoeste do país, as densidades demográficas elas vão diminuindo. E esse fato pode ser explicado parte pela sua agricultura mecanizada e a pecuária extensiva, ambas sendo utilizado pouca mão de obra devido à mecanização. Acaba fazendo com que muitas pessoas busquem esses grandes centros urbanos atrás de emprego. E o outro fator é a questão do relevo. As cadeias montanhosas, como as montanhas rochosas ou a cadeia das cascatas, faz com que limite, junto com a pecuária extensiva, mecanizada, isso limita as densidades demográficas, fazendo com que sejam as mais baixas do país. Tá? Então, mais próximo da costa oeste, porém, ocorre as grandes concentrações populacionais, como as áreas sob influência das cidades de San Diego, Los Angeles, São Francisco e Seattle, ao norte. Temos aqui o mapa, né, da figura 21, mostrando essa densidade demográfica, certo? Aí tem uma perguntinha aqui, lembrando que quanto mais escuro, essas partes mais escuras são as partes mais povoadas, certo? A mais clara é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado e a mais escura de 200 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, fica bem claro, né, as regiões mais habitadas, né, na costa oeste, as cidades que eu falei agora há pouco, certo? E na parte nordeste do país, são as regiões mais habitadas. Aí a perguntinha aqui no livro de vocês. Quais são as densidades demográficas do entorno da cidade de Pittsburgh? Então, essa densidade demográfica fica em torno de 200 habitantes por quilômetro quadrado ou mais, porque a corzinha aqui é a mais escura, tá? De 200 ou mais habitantes por quilômetro quadrado. Bem, continuando, vamos para o próximo mapa, Estados Unidos, densidade populacional e aglomerações. A gente vê também claramente, né, nesse mapa, essas grandes aglomerações localizadas na região nordeste, né, na costa leste, e essas outras pequenas aglomerações na costa oeste. Temos ainda nos Estados Unidos extensos espaços de escassa ocupação humana,
por causa de condições naturais adversas, né? Que o caso do Alasca, devido à condição climática do frio, clima frio, o Alasca é pouco povoado, com densidade demográfica inferior a 1 habitante por quilômetro quadrado. Temos também as partes quentes, desérticas ou semiáridas, que se encontram nos estados do Arizona, Utah e Nevada, tá? No sudoeste do país. Temos uma foto aqui, né, mostrando a vista do Monument Valley no estado de Utah, tá? No Planalto do Colorado, que é uma região desértica. Isso também limita o povoamento. Espaço urbano, as megalópolis. Nós temos aqui o texto do livro de vocês mostrando que existem cerca de 40 aglomerações urbanas com mais de 1 milhão de habitantes nos Estados Unidos, tá? Essa urbanização acompanhou a fase de industrialização do país, na qual gerou amplas malhas urbanas, resultantes da união de várias metrópoles, certo? E centros urbanos secundários. Então, a junção desses centros urbanos secundários e dessas metrópoles formaram essas grandes aglomerações chamadas de megalópolis. Nós vamos observar aqui as principais megalópolis dos Estados Unidos. Ó. As grandes aglomerações, as megalópolis, são essas áreas em verde, tá? A gente vai já estudar cada uma delas. E as grandes aglomerações urbanas, que são esses círculos lilás, que varia de 0,5 a 1 milhão de habitantes até mais de 10 milhões de habitantes, que são esses círculos maiores, certo? Tem uma perguntinha aqui, né? Em qual destas cidades a aglomeração urbana é maior? Se é Miami ou Los Angeles, certo? Miami se encontra aqui, ó. Miami e Los Angeles aqui. Aí a gente observa que é Los Angeles, né? Por quê? Você pode observar que o círculo de Los Angeles, da aglomeração de Los Angeles, é maior, é o que equivale a mais de 10 milhões de habitantes. E o círculo de Miami está entre 5 a 10. Então, a resposta correta seria Los Angeles, certo? Aí vamos aqui mostrando mais uma vez, né, a densidade demográfica. Isso aqui é de 2015, só comprovando, né, o que a gente vem falando. E a população dos Estados Unidos em 2016, né, de brancos, que se consideram brancos, 77%, negros, 13%, asiáticos, 5,7%, indígena, 1,3%, e outros, né, 3%. Agora vamos aqui às megalópolis. Temos a megalópole Bosch Wash, né, que é a grande megalópole do Nordeste dos Estados Unidos, correspondendo a Nova York, né, que é a metrópole central dessa grande megalópole norte-americana. É uma megalópole de aproximadamente 700 quilômetros de comprimento, tá? E o nome Bosch Wash é formado pela abreviação da cidade de Boston, da metrópole de Boston e da metrópole Washington, que ficam nos pontos extremos da megalópole, tá? E ela é formada pelas cidades, pelas metrópoles de Nova York, Filadélfia, Baltimore e atualmente avança sobre a cidade de Norfolk, tá? Onde vive mais de 50 milhões de pessoas. De cada 6 habitantes do país, um mora nessa megalópole,
tá? Tem um notável e diversificado parque industrial. Nova York é também sede da ONU, dos principais bancos e grandes conglomerados empresariais dos Estados Unidos, o que torna um centro de decisão política e econômica de influência mundial. Temos também a megalópole dos Grandes Lagos, né, a de Chypres, que é formada... Bem, a megalópole de Chypres é formada pela abreviatura de Chicago e Pittsburgh, que se estende de Chicago, que é a metrópole central, a Pittsburgh, abarcando ainda Cleveland e Detroit. Temos também a megalópole de Sansam, da costa oeste dos Estados Unidos, tá? Então, temos aqui, quando vista em conjunto com as cidades de São Francisco, San Diego e Sacramento, Los Angeles forma uma megalópole dinâmica denominada Sansam, cujos extremos são São Francisco e San Diego, daí a denominação, tá? Los Angeles é a segunda maior metrópole dos Estados Unidos e a maior cidade do estado da Califórnia. Já foi, né? Falando sobre a megalópole de Sansam. E aqui temos uma imagem. De Nova York, certo? Mostrando os edifícios, tá? Do centro financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. Aqui em 2018, essa foto, tá? Possuía 8,5 milhões de habitantes em 2016 e sua região metropolitana 23,6 milhões, tá? Aqui na ilha de Manhattan. Agora aqui o Vale do Silício, né, que é uma região que abriga a mais importante aglomeração industrial dos Estados Unidos, tá? Que é o Sun Belt, o Vale do Silício. É uma região que se desenvolveu ao redor da Baía de São Francisco e se estende por vários núcleos urbanos, como Palo Alto, São José, Santa Clara e Sun Valley. Nessa região do Vale do Silício se concentram imensas e milionárias indústrias de alta tecnologia, especializadas em informática, microeletrônica e que conta com mão de obra altamente qualificada, formada principalmente por universidades da região, que produzem pesquisas de ponta. Tá? Podemos citar a Universidade Estadual da Califórnia, situada em Berkeley, a cidade de São Francisco, tá? E a Universidade de Stanford, localizada em Palo Alto. Temos aqui mostrando, né, essa megalópole da Califórnia e do Vale do Silício, tá? São Francisco, Los Angeles e toda a região do Vale do Silício aí. Agora, Estados Unidos, a questão da imigração, tá? Então, a imigração sempre teve presente na formação dos Estados Unidos, até os dias atuais, certo? Agora, vamos aqui observar, né? Só um momento, né? Vários imigrantes chegando nos Estados Unidos. Aqui é de 1915, essa imagem, certo? Bem, olha só, durante a década de 1930 até 1940, a entrada de imigrantes nos Estados Unidos deu uma desacelerada, tá? Devido a alguns fatores, como, por exemplo, a crise econômica de 1929,
A criação de leis mais rígidas direcionadas à imigração e até mesmo à Segunda Guerra Mundial, que foi de 39 a 45. Já na metade do século XX, esse fluxo migratório ele retorna o seu crescimento, principalmente de latinos e de asiáticos, certo? Isso fez com que a população do país crescesse bastante. Aí veio os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001, onde as torres gêmeas do World Trade Center foram atacadas e derrubadas, tá? E o governo dos Estados Unidos reforçou essa questão da imigração com o intuito de reprimir, diminuir ataques terroristas. Então, o governo de Donald Trump iniciado em 2017, intensificou mais ainda esse controle, construindo um muro, separando fisicamente o território dos Estados Unidos com o México, a fim de dificultar mais ainda a imigração de latinos e asiáticos, que na maioria das vezes pegam aquela rota da fronteira com o México. Aí temos aqui a imagem, né, a triste imagem deste acontecimento terrorista, certo? A gente observa que o primeiro avião já se chocou em uma das torres e dá para observar na foto o segundo avião, certo? Isso ocorreu em 2001. As torres vieram abaixo, tá? Essas torres, conhecidas como Torres Gêmeas, era um centro econômico dos Estados Unidos, porque se concentrava várias sedes de grandes empresas, tá? E nesse dia também, esse atentado terrorista atingiu o Pentágono, que é o Departamento de Defesa norte-americana, tá? Em Washington. A autoria desse atentado foi do grupo terrorista islâmico Al-Qaeda, liderado por Osama Bin Laden, né, morto em 2011. E isso tudo, essa tragédia, resultou na morte de quase 3.000 pessoas. Temos aqui falando mais um pouco sobre a imigração, certo? Falando que na década de 80, os Estados Unidos passaram a atrair milhões de imigrantes, majoritariamente latinos e asiáticos, como já foi falado, tá? E o fluxo migratório ilegal aumentou consideravelmente, certo? Aí vem falando sobre a questão do muro, né, que o Donald Trump vem construindo na fronteira com o México, certo? Isso tudo porque a questão dos imigrantes é bem polêmica por conta de os imigrantes ilegais, né, deles ocuparem postos de trabalho no qual recebem salários inferiores, sem os direitos trabalhistas garantidos, certo? E isso gera desemprego aos habitantes do país e gera também o sentimento de xenofobia em muitos casos. A gente já falou isso em aulas anteriores, tá? Até porque o trabalhador norte-americano não se submete aos salários baixos na qual os imigrantes ilegais acabam se submetendo pela condição, tá? Aí nós temos aqui foto do muro, né, um muro físico mesmo, para impedir a questão da imigração. Aí vem o racismo e a lei dos direitos civis. Então, assim, a questão da história dos negros nos Estados Unidos sempre existiu esse conflito entre branco e negro. Em 1865, a abolição da escravatura nos Estados Unidos não garantiu os direitos dessas pessoas,
os direitos civis dessas pessoas no território norte-americano, né? Algo parecido com o que aconteceu aqui no nosso país, certo? Então, o que veio a acontecer nesse período, né, da escravidão até os dias de hoje? Muita luta pelos direitos, os seus direitos serem garantidos, né, por lei. Isso só foi acontecer um século depois, em 1965, tá? Onde, né, obteve-se uma vitória democrática com a proclamação da Lei dos Direitos Civis, onde estendeu os direitos civis a todos os cidadãos nascidos nos Estados Unidos. Temos aqui o pastor Martin Luther King, que foi um grande símbolo da luta pacífica pelos direitos civis dos negros norte-americanos, tá? Temos aqui a imagem dele, certo? Martin Luther King. Só um momento. Olha só. Em 28 de agosto de 63, durante a marcha sobre Washington, por trabalho e liberdade, reuniu mais de 250 mil pessoas no Memorial Lincoln, em Washington, tá? Luther King ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 64. Tá? Ele foi um dos principais líderes, como eu já falei, do movimento pelos direitos civis dos negros e defensor da resistência não violenta, tá? À opressão racial. Só que no caso, ele que pregava tanto a paz e a igualdade, acabou sendo assassinado em 1968. Aí temos aqui, né, apesar do histórico de discriminação, os Estados Unidos elegeu em 2009 Barack Obama, né, eleito pelo Partido Democrata. Então, Barack Obama foi presidente negro eleito em 2009 nos Estados Unidos. A segregação, discriminação e pobreza nos Estados Unidos. O espaço urbano das cidades norte-americanas é comum a existência de guetos, né? Esses guetos refletem a segregação socioespacial existente entre os vários grupos populacionais no país. Nós temos aqui os guetos, no caso, são locais onde vai morar aquela determinada parcela étnica, certo? Geralmente, que geralmente vive segregada. A gente vai observar aqui as imagens que mostram os grandes centros de negócio, né? Os grandes centros de negócio, as áreas industriais e os bairros marginalizados, que são os guetos, certo? E mais distante dessas áreas industriais, né, há o subúrbio residencial, né, onde se localiza a classe média e alta da população. Aí temos aqui nesse gráfico os Estados Unidos, parte da população vivendo na pobreza total, certo? E por grupo populacional. Então, a gente vai começar da esquerda para a direita, né? A parte lilás, temos os pobres na população total dos Estados Unidos, que é em média 8%. Aí vem, na sequência, os hispânicos, né, com 16%. Os negros, mais ou menos 10, 11%. Os asiáticos, em média, 7%. Os brancos não hispânicos, em média 6%. E os brancos, 9%. E, esses dados são de 2016.
atualmente, a gente pode falar também na questão racial nos Estados Unidos, que vem ocorrendo a violência entre a polícia norte-americana e cidadãos negros. Então, é algo que deve ser repensado em relação ao racismo, para que possa ser modificado a postura de cada cidadão, seja ele uma autoridade ou um cidadão comum, para que essa violência contra os negros pare de acontecer em qualquer parte do mundo. Aí vamos aqui para as minorias populacionais nos Estados Unidos, né, a sua localização. A primeira aqui, a população hispânica, é considerado ou latino-americano ou os próprios espanhóis. Temos aqui uma média de 22,4 milhões de hispânicos vivendo nos Estados Unidos, que dá 9% da população, tá? Do crescimento, né, que houve. Para 58,9 milhões, no total de 18,1% da população. E a concentração, né, mais na parte sul do país, certo? Nós temos aqui, né, mostrando ao longo da fronteira com o México, tá? Os hispânicos ou latinos. Aí temos aqui a população negra, a concentração no sudeste do país, né, nas regiões, as antigas regiões escravistas. Temos aqui cerca de 13,4% dos estadunidenses declarando-se negros, tá? E uma participação chega a 47,1% da população. A população asiática, devido à alta taxa de fecundidade da imigração, esse grupo foi o que mais cresceu, certo? De 6,9 para 18,9 milhões de habitantes de 1990 a 2017. E temos aqui a localização, né? 70% dos 18,9 milhões de asiáticos vivem nos estados das regiões costeiras. Além dessas regiões, existem também asiáticos no Havaí, tá? Que representa 37,8% da população do arquipélago. A população indígena se concentra mais na parte central e na costa oeste, certo? Temos aqui a população que se declarou indígena quase dobrou desde 1990, mas mesmo assim só representa 1,3% da população em 2017. Tá certo? A porcentagem dessa população é maior em estados com grandes reservas indígenas, com baixa densidade demográfica e que historicamente tiveram incorporação mais tardia ao território dos Estados Unidos. Bem, pessoal, a nossa aula fica por aqui. Vocês respondam a atividade e me enviem no aplicativo, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.